Olá, tudo bem com você? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. Este é o primeiro vídeo da série AZ104. Eu espero que esse conteúdo ajude você a alcançar o PES nesta certificação. Então, bora pro vídeo! E neste primeiro vídeo, vamos falar sobre os tópicos abordados neste teste, quais são os requisitos e aonde você precisa tomar bastante atenção para se dar bem nessa prova. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a você que participou da enquete lá no LinkedIn do canal da Cloud. Através dessa pesquisa é que escolhemos o treinamento que iria ao ar no nosso canal. E não se esqueça, assim que o treinamento da 104 estiver finalizado aqui no YouTube, nós estaremos subindo mais uma enquete lá no LinkedIn e você pode escolher qual será o próximo treinamento na faixa que será disponibilizado aqui no canal. Acompanhe as nossas redes sociais. E para você que ainda não me conhece, eu sou Valéria Baptista, trabalho na área de tecnologia há mais de 10 anos, sou formada em ciências da computação e possuo MBA em Cloud Computing. Sou MCT Microsoft e segue o QR Code do meu LinkedIn. Eu aguardo o seu convite de conexão. Pessoal, é importante a gente analisar o caminho das certificações. Por quê? É super importante avaliar se a certificação que você está fazendo tem ou não um pré-requisito e qual será o seu próximo passo. Eu gosto de dizer que você deve começar pelo começo. Então, a primeira certificação indicada para você que quer seguir uma trilha no estilo infraestrutura na nuvem seria a Z900. Valéria, ela é pré-requisito para fazer a Z104? Não. Você pode fazer a Z104 direto, mas eu recomendo que você faça a Z900 para que você tenha um conceito melhor de como é que funciona o Azure, conceito também de Cloud Computing, vai ajudar você também nesse segundo teste. Mas se você já trabalha com nuvem, já está habituado e quer ir diretamente para a Z104, tudo bem, nós estamos no meio do caminho. Por que no meio do caminho? Porque fazendo a AZ104, isso lhe dá direito a seguir para o próximo nível, que é fazer a AZ305, a Azure Solutions Architect Expert. Para chegar lá, você precisa ter a 104, ou seja, para que você tire o título de arquiteto, a Z104 é um pré-requisito. Já a Z900, nesse caso, é opcional. E o que esperar desse teste? Bom, para você que fez a Z900, eu já vou lhe avisar que a Z104 ela é bem mais difícil. Como assim? Primeiro que nós temos questões onde você não consegue marcar para revisão, né, que são questões de sim ou não, e nós temos casos de uso também que não aparecem nas provas AZ900, por exemplo. A gente vai ter aqui entre 40 e 60 perguntas. Eu sei que é um intervalo bastante grande. Na minha prova haviam 56 perguntas, mas oficialmente a Microsoft diz que é de 40 a 60. Eu nunca vi uma pessoa dizer que fez uma prova com menos de 50 questões, para ser bem sincera. A gente não sabe quanto que vale cada pergunta. O máximo que a gente consegue tirar é entender os pesos por assunto, que a gente vai ver no próximo slide. Se você tiver dúvida em questões de múltipla escolha, você pode marcar para revisar ao final da prova. Pessoal, o tempo da prova é muito importante. As provas de fundamentals, elas haviam sido liberadas em 60 minutos por um bom tempo, e agora elas estão o tempo de execução da prova em si em 45 minutos. A Microsoft diminuiu 15 minutos nas provas 900. E nas provas de especialista também diminuiu um pouco do tempo. Então, tempo nos ajuda muito, tenha atenção. Uma coisa que eu gosto de comentar e dou como uma dica é que se você está fazendo a prova e ficou em dúvida numa questão e acha que vai demorar muito tempo lendo, relendo, talvez não sei, vou chutar, marca essa questão para revisão e vai adiante. E deixa para o final você revisar todos os itens, ok? Os tipos de pergunta. Você pode ter perguntas onde você tenha que selecionar, né? Aparece uma box onde você arrasta também um item de um lado para o outro, as questões de múltipla escolha e as de sim ou não, que nós temos que responder em sequência e não pode voltar ou marcar para revisão.
Outra coisa que aparece no exame AZ-104 são os estudos de caso, aonde você precisa avaliar toda uma situação e a partir daí escolher qual que é o melhor caminho. O estudo de caso geralmente é apresentado ao final da prova. Na minha prova Z104 haviam 2 estudos de caso com 4 perguntas cada. E é importante você ter atenção porque em determinadas provas, um estudo de caso, ele vem como sendo a primeira coisa e depois aparece um outro estudo de caso lá no final. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, não é uma coisa certa. Na minha prova, caíram os 2 lá no final. E quando eu fiz a prova AZ 304, na época, foi um quando eu comecei a prova e outro quando eu estava terminando a prova. Então, isso muda um pouquinho, depende, né, o teste que você pegar para fazer. Não tem como, a gente tem um padrão, mas a gente sabe a quantidade de estudos de caso esperado. Por que que é importante levar isso em consideração? Pelo tempo. Então, hoje eu consigo fazer uma prova em português, 64, eu consigo, mas você tem que avaliar também o material que você vai estar utilizando. Neste curso, todo o material vai estar traduzido e nós vamos utilizar alguns termos em inglês em paralelo. Por quê? Para me ajudar, porque eu não costumo trabalhar com o Azure em português, mas eu vou estar com todo o material em português para ajudar você, né, que tem alguma dificuldade na questão do idioma ou pretende mesmo fazer a prova em português, não passar muito trabalho. As habilidades medidas, pessoal. Prova é estratégia também, porque você muitas das vezes tem o seu trabalho, tem a sua família, está estudando para uma prova, precisa entender aonde você vai colocar mais força e qual o modelo de questão que vai garantir que você consiga tirar o seu PES. Por exemplo, nossa primeira área de estudo, ela está elevada de 15 a 20%, que é gerenciar identidades e governança dentro do Azure. A segunda também está entre 15% e 20%, que é implementar e gerenciar o armazenamento. As próximas sobem a 20 a 25, 25 a 30 e a parte de backup e monitoramento está entre 10 e 15%. Apesar da gente não saber quanto que vale cada questão, a gente consegue aqui ter uma noção de qual tópico cai em mais questões. Então, é bastante estratégico quando você tem que escolher entre um e o outro, tá com prazo apertado, precisa entregar a prova porque a empresa está pedindo, alguma coisa do tipo, se esforçar nos itens aonde tem um peso maior. Então, aqui a gente vê que a parte de redes e gerenciamento de computação é onde vai ter um peso maior. Então, vamos atentar bastante nestes 2 itens. E seguindo para o nosso próximo slide, vamos avaliar como vai ser o cronograma deste curso. O que esperar do curso da AZ104? Nós vamos ter 11 módulos, pessoal, todos eles abordando item a item deste conteúdo. Eles vão ser divididos em capítulos e nós teremos os laboratórios. Então, prepare-se para muito hands-on para garantir que você está com o conteúdo totalmente acordado para conseguir fazer a sua prova e também para você que daqui a pouco já tem essa certificação, repassar os seus conhecimentos. Então, a primeira parte nós vamos estar falando sobre Identity Solutions, né, as soluções de identidade. Vamos abordar muito sobre o Azure Active Directory, quais são as diferenças de um ambiente on-premise e em comparação com o ambiente na nuvem, quais são os requisitos, modelos de protocolo, como que nós vamos gerenciar os nossos usuários e os recursos dentro da nuvem, falando tanto de ambiente 100% nuvem, né, um cloud native, um ambiente híbrido e quais são os nossos pré-requisitos para garantir que isso vai funcionar, que vai dar bom e principalmente que a gente vai saber responder as questões corretamente falando de prova. Então, a primeira parte do nosso curso vai ser soluções de identidade. Seguindo no módulo 2, vamos falar sobre governança e conformidade. Qual que é o conteúdo que nós vamos abordar neste capítulo? Vamos falar sobre as regiões do Azure, como que nós fazemos a administração de subscrições, aonde que isso entra na gestão e, por que não falar no FinOps também, a parte de Azure Policy, como que nós implementamos as regras dentro do nosso ambiente, o que difere de uma policy do Azure para uma policy de um ambiente on-premise que a gente já conhece, e também as RBACs, que são os nossos controles de acesso baseado em função.
Aqui no módulo 3, nós vamos estar falando muito sobre a parte de administração do Azure, falando sobre o modelo do Azure Portal em contrapartida com o Cloud Shell, o que é um Azure Resource Manager, né? Um modelo de ARM, para que serve, como que funciona, aonde que isso vai ser útil, o modelo de Command Line Interface, que é o CLI, e os templates ARM. Prepare-se para bastante hands-on, porque aqui a gente precisa praticar para entender. No nosso módulo 4, esse módulo, pessoal, é importantíssimo. Cai muita coisa na prova, porque você precisa saber gerenciar as virtuais networks no Azure, endereçamento IP, lembrando que o IP não é de graça, nós precisamos gerenciar também os Network Security Groups, ou seja, os NSGs, a parte de gerenciamento de firewall e também DNS na nuvem. No nosso módulo 5, que é a conectividade entre sites, nós vamos estar falando sobre o peering, no que ele vai nos ajudar, por que ele é necessário, quando que nós vamos utilizar. Vamos falar também sobre os modelos de conexão, seja ele VPN ou ExpressRoute. Agora, no módulo 6, vamos estar falando sobre o gerenciamento de tráfego de rede, sobre os endpoints, os modelos de roteamento de rede, load balancer e também um application gateway. Quando que nós vamos utilizar cada um deles, quando que eles são indicados e como que eles devem ser configurados dentro do ambiente. No módulo 7, vamos abordar todo o modelo de armazenamento do Azure, desde storage accounts, o parte de blob storage, os file syncs, vamos fazer também sincronismo, né, de dados entre um modelo físico e na nuvem e também gerenciamento. A parte de máquinas virtuais, outro item que cai bastante em prova, criar um gerenciamento de máquinas, como que nós vamos garantir a alta disponibilidade e também as extensões. Por fim, no módulo 9, vamos falar muito de serverless, né, como que a gente cria app services, os container servers e AKS. O módulo 10, já estamos chegando ao final do nosso curso, a proteção de dados, falando sobre arquivos, sobre backups, como é que a gente faz a proteção de máquinas e, ao final, o monitoramento do nosso ambiente. Pessoal, preparem a sua subscrição. Caso você não tenha uma conta no Azure hoje, crie para ontem. Caso você já tenha criado uma e agora não tem mais, né, a sua conta 0800, ali a conta trial, pega o telefone de alguém, compra um chip, gera um novo cartão virtual e disponibiliza uma conta porque você vai precisar. A Z104 requer muito laboratório. Essa prova ninguém passa no decoreba. Você tem que colocar a mão na massa para garantir que o seu conhecimento está 100%. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e eu espero você na próxima aula falando sobre Azure Active Directory. Fique ligado e até a próxima!